Como era viver há 25 anos, no ano 2000? Eu não tenho ideia. Sempre que alguém fala de algo nostálgico do ano 2000, eu realmente não manjo nada. Porque eu só fui TPC lá em 2010, por aí, que eu tenho 19 anos. Faço ideia de como era viver no ano 2000. Imagina que a gente tem uma máquina do tempo e ela nos leva direto para o ano 2000, há 25 19 anos. só de cadeia, Parece né? que foi ontem, né? Mas quem viveu Foi. nessa época sabe bem como tudo era diferente. Tanto na tecnologia quanto no dia a dia. A internet ainda estava engatinhando, o celular era coisa de gente rica e só servia para ligação. Pô, eu acho que eu era meio burguês então, hein? Porque eu tinha um Nokia tijolão que eu não usava pra nada. Eu usava pra ligar e pra jogar o joguinho da cobra. Quem nasceu em 2004, 28 anos. Gente, que doideira. Quem nasceu em 2004 tá fazendo 40 anos agora. Gente, parece que foi ontem. E ter um computador em casa era um verdadeiro luxo. Ah, isso eu não tinha Se mesmo você não é dessa geração, agora é a sua chance de descobrir como seus pais ou Que isso vem sarrando no lugar? irmãos mais velhos viviam no comecinho dos anos 2000. Então fica até o final do vídeo, porque tem muita coisa. Quê? Que lugar é esse? Que leite condensado era 99 centavos. Não, você tá chapando, você tá mentindo. Você tá jogando leite na minha cara e me chamando de otário. O bagulho é 3 conto hoje em dia. Não, dependendo da lata, é uns 8. Os anos 2000 Ei, bateu neuzão, hein? Caralho. começaram com altas expectativas para o novo milênio. Falta safadeza. E um Brasil que Será que começou com altas expectativas? Porque eu lembro que todo mundo tava achando que o mundo ia acabar em 2000. E hoje em dia é uma realidade diária, né? Que todo mundo acha que o dia vai acabar amanhã. O dia vai acabar amanhã. Todo mundo fica achando que o mundo vai acabar amanhã. Semana que vem vai acabar. Não, ano que vem. A gente normalizou tanto, né? Normalizamos o apocalipse. O que era isso tudo, mano? Bono. Eu lembro dessa bolacha, hein? Bolacha Bono. Era pra ser tipo a Oreo? Eu já comi essa Bono. Era gostoso demais. Mas faziam mal. Aqui, ó, eu sabia que ela tava mentindo. O leite moça era 1,14. Até faz sentido ele tá 8 conto hoje. Faz sentido, mas não acho que deveria, né? ainda sentia os reflexos das grandes mudanças dos anos 90. O Plano Real, lançado em 1994, seguia impactando a economia, trazendo mais estabilidade financeira para a população. Não tem nada disso hoje em dia, não? Ô, mano, isso aqui é caro pra caralho. Eu já vi no mercado esse farinha de trigo. Já vi no mercado farinha de trigo. Caro pra caralho. Era barato, mas eu imagino que com base no salário da época, deve ser algo semelhante ao que é hoje, né? E lembra do bug do milênio? Muita Lembro. gente achava que os computadores iam simplesmente enlouquecer na virada do ano e causar um caos mundial. Muita lembro. gente correu para os bancos imaginando que o dinheiro ia sumir da conta. Mas no fim nada aconteceu. No Senado, Todo mundo ficou de xereca. o presidente do Brasil era Fernando Henrique Cardoso, que estava no Fernando Henrique segundo Cardoso. mandato depois de ser reeleito Mas ele era de esquerda ou de direita? Senão eu não posso gostar dele. em 1998. O país já tinha passado dos 170 milhões de habitantes e Caralho. vivia um momento de transformação. 170 milhões de habitantes. E hoje em dia, São Paulo tem mais do que isso. Com a chegada dos celulares e a tão famosa Cheguei pra internet caralho discada. Aquela que fazia um barulho Nunca tive. infernal para conectar e ainda derrubava a linha do telefone. Nunca tive porque eu nunca soube usar. Depois que eu peguei meu PC, já era uma internet diferente. Tinha que ficar esperando um tempão pra poder conectar. Eu lembro que tinha alguma coisa na internet que eu tinha que esperar conectar mesmo. Mas eu não sei se era essa internet de escada, não. Eu lembro que eu sofri muito com Wi-Fi. Tinha uma época que ele caía muito. Nossa, é a época que eu mais tive raiva na vida, pra você ver o como que eu era burguês, quanto que eu era playboy. A época que eu mais tive raiva na vida era porque meu Wi-Fi caía, mano. Eu ficava batendo assim na poltrona. Pá. Agora, falando de dinheiro, a moeda oficial do Brasil já era o real, que Legal. tinha sido implantado em 1994 para dar um jeito na economia. Antes era Libra, E né? olha só como eram as cédulas da época. Existia a nota de R$1 Ou e tinha tinha uma nota esquisita de R$1, não tinha não? Que ela tinha um ponto vermelho? uma cédula de R$10. É! Tinha uma dessa, só que de R$1 também, que era toda esquisita. Tinha essa porra vermelha aqui que eu nunca entendi o que que era. Mas que era de plástico. Quem se lembra disso? Em maio de 2000, segura essa. O salário mínimo era de apenas R$151. R$151 salário mínimo? Hoje em dia isso não paga nem uma punheta da vendedora mais barata do Privacy. No ano seguinte, ele subiu para R$180, Ô, mas louco. ainda era bem pouco. Agora prepare-se para ficar chocado Ah, com alguns preços de supermercado daquela época. Olha isso. Meio irmão, o café tá chegando quase no 100.
conto. Se eu não me engano, o café tá 50 conto. Eu não me importo mais com o preço do café porque a gastrite foi uma bênção. Eu não posso mais tomar café. Então eu nem vejo mais que preço que tá. É só tu comprar, meu. É só eu comprar. Tá sem grana, dorme. Dorme duro. Mete mole. Tora ela mole mesmo. Trança que nem palhaço. Porra mole e faz barulho de buzina. O quilo de café custava por volta de R$ 2,59. Nossa, uma lata de leite absurdo. ninho era apenas R$ 2,99. E pasme, com apenas 5 centavos você podia comprar 5 centavos o pão? Não tá tão diferente. Tá diferente, lógico. Mas eu acho que é R$1, né, o pão. Chegou a R$1 já? R$75 um pão. Tá um absurdo hoje em dia. Imagina isso. Um Volkswagen Gol novinho custava cerca de R$12 mil. R$12.000. Se você tinha um salário mínimo antigamente, quanto tempo você ia precisar trabalhar pra ter um carro? E todo mundo tinha carro, né? Não mudou muito, né? O Brasil ainda era meio... dificultava adquirir um carro, né? Enquanto um Fiat Palio, considerado um carro popular, saía por volta de R$14 mil. 14 mil um Fiat Palio, que era um carro popular. Mas tinha que passar isso no cartão de crédito. Se tinha, né, cartão de crédito na época. Não é possível que não tinha cartão de crédito. Como que a gente fazia dívidas naquela época, então? Vamos pegar o salário mínimo que foi depois, né? Que foi R$180. 180 vezes 12 dá R$2.000. Então, nem trabalhando um ano inteiro e guardando todo o seu dinheiro, você conseguia comprar um carro. Mesma coisa que hoje. Mas não pense que era fácil comprar um carro. Não. Mesmo com os financiamentos se tornando mais comuns, as taxas de juros eram bem altas, o que tornava a compra parcelada um baita desafio. Tecnologia e internet. A chegada da banda larga no Brasil foi um marco e começou a transformar a forma como as pessoas acessavam a internet. Ter um computador em casa ainda era algo tão extraordinário que os famosos ostentavam fotos nas revistas usando seus computadores. E o notebook já existia, se você quer saber. Mas era preciso ser um astro pop ou alguém igualmente rico para ter um desses. O MSN Messenger virou uma verdadeira febre entre os jovens, substituindo o antigo ICQ. Mano, eu tinha MSN, hein? Mas o meu não era daquele jeito, não. O meu era bonitinho. Foi bom ou ruim eu não ter pego a época do MSN? Não faz diferença, né? Parando pra pensar hoje em dia. Na verdade, foi só nesse ano que os celulares começaram a se espalhar. Mas ainda eram caros e serviam praticamente só para ligações. Então era meio burguês, né? Não era tão burguês assim, porque tinha um plano de celular que te dava, no final, um celular, saca? Porque tu pagava muito mais pra ter o plano do que em si. E quem era criança ou adolescente naquela época, nem imaginava ter um celular. Era coisa de adulto, e o preço era bem alto. Eu fui ter um celular só na época que tava saindo os primeiros iPhone. E aí eu não tinha um iPhone, eu tinha um V3. Sabe aquele de flip? Foi o que veio depois do Nokia. Eu tava bem no passado ainda. Repare nessas imagens feitas durante uma festa para adolescentes em 2001. Nenhum deles está usando um celular. Isso acontecia porque simplesmente não era comum que adolescentes e crianças tivessem um celular próprio. Também não devia ser comum ter festa de adolescente, né? O pessoal era meio dodói. Um dos modelos mais populares da época era o lendário Nokia 3310. Tijolão. Que, dependendo da operadora, custava entre R$300 e R$500, Caralho. O que dava uns 2 ou 3 salários mínimos. Ou seja, ter um celular não era coisa de assalariado. E como eram as escolas há 25 anos? Nos primeiros anos dos anos 2000, o Brasil ainda enfrentava desafios na educação. A começar pelo quadro de giz, né, gente? Ele ainda estava presente em 90% das escolas do país. Como assim? Não tem mais giz? Eu já cheirei giz. O que vocês fazem hoje em dia? Vocês não cheiram giz? Desde que eu me entendo por gente, os quadros são brancos. Não, desde que eu me entendo por gente, os quadros são verdes. Mas por algum motivo a gente chama de quadro negro. As escolas particulares começaram a se multiplicar. Tudo impulsionado pela crescente preocupação com a qualidade do ensino público. Coisa de Playboy, que não mudou nada. Eles aprenderam a mesma coisa que a gente. A única diferença é que os pais deles queriam fazer contato com outros pais ricos. E a minha escola era igual a essa. Era idêntica à minha escola, não muda nada. A busca pelo ensino superior disparou. E os cursinhos preparatórios para o vestibular ficaram ainda mais populares do que na década anterior. Quem queria entrar em uma boa universidade precisava enfrentar uma concorrência cada vez mais acirrada. Desde 1996, o ensino básico já estava reformulado, sendo dividido em ensino fundamental e ensino médio, substituindo os antigos primeiro e segundo graus. As disciplinas também passaram por mudanças significativas. O foco estava cada vez mais acadêmico, com forte preparação para o vestibular, e matérias como cuidados. Essa pessoa tá escrevendo tudo errado. As linhas tão pra cá, ele tá escrevendo pra lá. Que porra é essa?
com o lar e habilidades artísticas, que eram comuns nas décadas anteriores, começaram a ser deixadas de lado. E as aulas de informática começaram a aparecer nas escolas. Eu tinha. Mas a tecnologia ainda era limitada. Era e ter mesmo. internet na escola era um verdadeiro luxo. A gente tinha aula de Word, de Excel. Hoje em dia eu não lembro nada. Carros, motos e bikes. Nos anos 2000, os carros populares eram os reis das ruas. Modelos como o Volkswagen Gol, o Fiat Palio e o Ford Ka estavam por toda parte. Não manjo nada. Um Sim. Chevrolet Celta lançado nesse ano custava cerca de 80 salários mínimos, o que tornava a compra de um carro popular um grande desafio para 13 mil? Será que é o mesmo preço hoje em dia? Não, hoje em dia deve ser 80 mil o mesmo carro. muitos. Já os carros populares, mas de categoria superior, incluíam o Vectra e o Corolla, com preços em torno de 20 mil reais, enquanto o Gol GTI podia chegar a 25 mil. No mundo das motos, a Honda CG 125 virou febre, sendo muito usada tanto para trabalho quanto para o dia a dia. Igual e a Honda Bis foi um marco para as mulheres, levando muitas delas a se aventurarem nas ruas. Mas era preciso desembolsar 4 mil reais. A moda do ano 4 mil é mais acessível do que 20, né? 2000. O início dos anos 2000 foi uma mistura de estilos, onde a moda dos anos 90 ainda dava as caras, mas novas tendências começavam a surgir. A cintura baixa estava em todo lugar, e muitas vezes eram combinadas com Nossa, que bizarro, que estranho. tops curtos que deixavam a barriga à mostra. Minissaias e shorts bem curtinhos também estavam super em alta. Além disso, as roupas com tecidos brilhantes ou lantejoulas, que antes eram reservadas Essa roupa aqui foi um delírio coletivo. para a noite, passaram a ser usadas durante o dia também. As sapatilhas baixas se tornaram um calçado super popular. Essa sapatilha aí foi um delírio, mano. Eu nunca imaginei isso sendo confortável. Tem gente que usa isso até hoje, né? No que tem disso, parece ser muito desconfortável. Porém, mais confortável do que um All-Star. Super popular. Os cabelos de 25 anos atrás deveriam ser lisos, o que causou uma enorme explosão no uso de pranchas e progressivas. Os homens, por sua vez, usavam as bermudas cargo e camisetas oversized. Até hoje eu uso cargo. É muito mais prático. Misturando um toque esportivo com a vibe da cultura hip hop. Enquanto o corte de cabelo arrepiado com gel era escolha da maioria dos rapazes. Um topetinho assim, na época eu achava foda, hein? Mas eu odeio isso hoje em dia. Topetinho com tudo arrepiado. No ano 2000, os óculos coloridos estilo aviador, que eram usados por muitos artistas da música pop, viraram tendência entre os jovens. E esse, minha gente, seria um look incrível e adequado para encontrar sua paquera em uma tarde no shopping. Até hoje. Você usaria roupas assim hoje em dia? Até hoje tem gente que se veste assim. O país vivia a glória do tetracampeonato conquistado. É verdade, né? Eles tinham conseguido várias taças, mano. Os caras eram foda, mano. Hoje em dia os caras têm dificuldade com a seleção do Peru. O Corinthians perde pra seleção venezuelana. Assim que eu nasci, eles pararam de ganhar. 96. No Brasileirão de 2000, o Vasco da Gama se consagrou campeão ao vencer o São Caetano na final. No automobilismo, o Brasil ainda sentia a perda de Ayrton Senna, mas Rubens Barrichello começava a brilhar na Ferrari, tendo sua primeira vitória na Fórmula 1. Que triste, nunca mais ganhou, né? E eu acho que não ganhou porque os ricões lá de cima queriam favorecer os deles, né? Porque eles sempre, consistentemente, chegavam em segundo. Isso aí você precisa dar o braço a torcer. Toda corrida de chegar em segundo, porra, o cara era pica. Na música, o rock nacional estava em plena transformação, com bandas como Charlie Brown Jr., CPM 22 e Detonautas conquistando o público jovem. E era famoso, né? O pop era dominado por Sandy & Junior, enquanto o pagode romântico, com grupos como Catinguelê e Exalta Samba, dominava as rádios. Era famoso, não é que nem hoje em dia eu não manjo de ninguém. As novelas da Rede Globo continuavam em destaque no horário nobre. Isso aí foi um marco. Laços de Família marcou uma geração com a cena de Carolina Dickmann raspando a cabeça. No ano seguinte, Silvio Santos lançaria A Casa dos Artistas, o primeiro reality show do Brasil, acompanhando a tendência mundial. No cinema, a trilogia O Senhor dos Anéis conquistou o público, levando 2000? multidões aos cinemas. Mas o grande destaque de 2000 no Brasil foi, sem dúvida, O Alto da Compadecida. Meu filme favorito brasileiro, esse filme é muito foda, mano. O Alto da Compadecida. Uma produção nacional de altíssima qualidade que encantou o público com sua mistura de comédia, drama e cultura brasileira. Eu amo esse filme. O anime explodiu no Brasil com desenhos como Pokémon e Dragon Ball Z, e se tornando febre
entre as crianças e adolescentes. O público infantil também se encantou com a chegada das meninas superpoderosas e Bob Esponja. Pô, não vou mentir não, hein? Eu assistia pra caralho Meninas Superpoderosas. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Hoje em dia a criança nem se importa com TV. Tá certa ela. Tem que cagar pra TV mesmo. É tudo zoeira!